Nossa senhora, você me perguntou que você vai falar do jogo, né? O primeiro set, ele Não, eu te foi perguntei isso no primeiro set, Não, depois é então, totalmente diferente. imagina o que vai falar do primeiro set. Primeiro set, a gente sacou bem. Bom, a Carol arrebentou no bloqueio, né? Ela e a Lorena segurando no bloqueio, isso, contra-ataque em cima de contra-ataque. E a equipe, pra vocês terem uma ideia, a equipe da República Dominicana nos deu simplesmente 10 pontos de erro. 10 pontos, quer dizer, não precisamos nem fazer força, elas já erravam antes. Eu falei, caramba, o Marco Kivek tinha falado, olha, é uma equipe que vai apresentar muita alternância, vai ter alguns problemas, os jogadores estão fora, mas acho que nem ele acreditava, porque ele não conseguia nem falar direito. No tempo, a vida ficava tão nervoso que já misturava português com espanhol, ficou um catalunhês ali, uma coisa complicada. E o Brasil dominou o primeiro set inteirinho muito fácil, né? E tanto que 25-9, nesse nível de competição, e ó, tudo bem, a República Dominicana jogou mal, mas nem eles esperavam uma coisa tão ruim. Só tem um grande ponto que a gente tem que ressaltar nesse set. O aproveitamento que a Kizzy teve da chance. Ela teve 100% de aproveitamento no primeiro set. Isso daí demonstra que ela está realmente, como ela nos falou, né, na entrevista que ela nos deu, que ela está focada, que ela se colocou nessa função de profissional. Isso ela está de parabéns. Parabéns para a Kizzy pela chance e pela oportunidade aproveitada que ela teve. Isso tudo do primeiro set, Celso? Já acabou? Em um minuto você conseguiu falar do primeiro set? Foi isso? Olha, vou te falar, um time que dá 10 pontos. O teu bloqueio, a Carolina fez 7 pontos em bloqueio. A Kizzy com 100%. Não tem muito o que comentar, porque, você tem uma ideia, a Júlia quase não foi acionada. Ela foi poucas vezes acionada. Tanto erro que a equipe da República Dominicana proporcionou, que tanto ela como a Pridaroite foram muito pouco acionadas. Então, demonstra que o primeiro set ele foi muito fraco. E aí é aquela história, você fala, poxa, vamos ter que arrumar assunto, né? Eu até esperei, vamos ver como vai ser o segundo set, para ver o que se acrescenta. Aí você vai ver o segundo set que acontece, né? O Reinaldo fala assim, Júlia começou a soltar o braço hoje. Poxa, fala do Japão. Aliás, por falar em Japão, Mikatsu Tanaka, meu Deus, o Brasil perdeu ontem para o Japão, o amistoso, tá certo que é início de uma preparação, todo aquele blá blá blá, reconstrução do time, o Bruninho, o Leal não jogaram, mas perder para o Japão, eu acho complicado. Vamos falar do segundo set, Celso. Não, o segundo set, aí já começa tudo o contrário, né? O que deu certo para a gente no início do primeiro, começa tudo dando certo para a República Dominicana. Eles abrem 6-3, tá? Principalmente com um saque muito bom, eles mudaram totalmente a tática de saque. O Mark Beck deu uma mexida na equipe, ele colocou a Gonzalez para jogar na saída, então isso daí já ficou... Não, a Gonzalez não. Ele colocou, perdão, que eu marquei aqui Não, a Gonzalez foi exatamente, foi para a saída, né? Ela entrou e a Penha começa a soltar o braço. Porque tinha duas Gonzalez, né? Quer dizer, tem 3 Gonzalez nessa hora. Tinha a Gonzalez central, a Gonzalez oposta e a Gonzalez ponta, né? O que acontece? A Penha encaixa mais o jogo e, bom, as centrais da República Dominicana só servem para bloquear e sacar. Porque praticamente elas não veem a cor da bola, principalmente quando as duas ponteiras estão muito bem. E o Brasil não acha, a gente começou a errar tempo de bloqueio, o nosso passe caiu demasiadamente, a Macris começou a ter que sair correndo de um lado para o outro. Certo que o Zé Roberto inicia com a Ana Cristina. Você vai falar, pô, caiu a recepção. Não caiu a recepção. Ela quase despenca, né? Ela começou a ser muito visada no segundo set. A orientação exatamente que o Kivek estava fazendo é de sacar na Ana Cristina, principalmente quando ele estava na rede. Porque daí já não conseguia se recompor totalmente. Se o passe não está bom, fica difícil você armar um ataque mais elaborado. E assim, dessa forma, o set foi correndo. Olha, elas chegaram a fazer aqui, ó, 13-10. 13-10 estava bem. Até que o set estava razoavelmente equilibrado. Aí foi feita uma inversão de 5-1, quando estava 13-15. Então, a República Dominicana 15, nós com 13,
o Zé inverteu o 5-1, com a entrada da Roberta e da Lorene. O que ele esperava não aconteceu. Não por parte da Roberta, mas por quê? Como a nossa recepção estava entrando, como a Kise estava sendo bem utilizada e estava aproveitando a oportunidade e estava virando as bolas, a Lorene, ela teve mais dificuldades. Porque exatamente quando ela está na rede, que é feito a inversão, o potencial dela de ataque cai um pouquinho. É interessante isso. Ela é muito forte vindo do fundo. Então, se você tem a queda da recepção, você começa a ter que usar a oposta, porque ela estava ali exatamente para isso, nós perdemos um pouquinho do nosso potencial. E de 13-15 que estava, foi para 21-13. 21-13. Foi um prejuízo muito grande. E foi exatamente nesse momento que eu acho que o Zé Roberto deu não vou dizer uma vacilada, mas ele quis dar um pouco mais de chance. Porque você toma 2, 3 pontos seguidos assim, volta ao normal, para não complicar o que estava naquele momento já complicado. Mesmo assim, voltando, a gente conseguimos fazer mais 3 pontinhos e a República Dominicana fecha com 25-16. Você ganha um set de 25-9 e perde de 25-16. Você vai falar o quê? O time está mascarado? Não. O time desconcentrou? Sim. Possivelmente foi isso que aconteceu. Sentiram que o jogo estava tranquilo, que a qualquer momento, não, a gente vai virar, e nós não viramos. A gente não conseguiu virar o jogo. E vai reportar um pouquinho que ele já comentou em outras partidas. Aconteceu isso hoje, aconteceu com a Alemanha. A gente não pode dar vacilo com equipes que estejam mais fortes que a nossa, ou iguais. Essas duas equipes não são melhores que a nossa, nem iguais à nossa, são inferiores à nossa. Então a gente pode até jogar mal, mas a gente tem que ganhar de 3-0. A gente até pode errar alguma coisa, mas a gente não pode errar o básico. Você errar um ataque mais profundo, um posicionamento de mão no bloqueio, um levantamento mais baixo, muito rápido ou fora da rede, são coisas normais de jogo. Mas você começar a errar constantemente recepção, você errar saque e você errar ataque, praticamente com um bloqueio longe daquilo que poderia ser o melhor da República Dominicana, isso compromete. E num jogo mais difícil, pode deixar a gente, sim, numa situação que a vitória fica difícil de ser conquistada nessa hora. Gabriel Monteiro, o jogo do Brasil baseado em velocidade não sai sem passe. O Silas está falando sobre essa questão dos erros, né? Macris deixa a menina Ana no bloqueio simples da levantadora e a menina me erra o ataque. Não dá. O mundo da Lua, Ana Cristina, muita gente preocupada aqui com a Ana Cristina. Ana Cristina estava voando na Superliga, estava em nível altíssimo e evoluindo rápido nos fundamentos. O Fenerbahçe atrasou a evolução dela. Vamos para o terceiro set? Celso, aí no terceiro set, a Ana Cristina já fica no banco de reservas e o Zé Roberto volta com aquela formação inicial dele, Pridaroit junto com Júlia Bergman. Ele não quis dar sopa para o azar, né? Ele viu que realmente... E aí não é uma questão de estava evoluindo muito, é momento, né? Eu lembro que lá no primeiro jogo eu já comentei que seleção é momento. Se você não está segura daquilo que está realizando, se você sente algumas dificuldades, um desacerto ou outro podem pesar muito. E o que eu acho interessante, o que o Zé Roberto faz, ele coloca para jogar e deixa jogar. Até o momento que ele fala, já está comprometendo demais, vamos ter que trocar. Se ele queria isso, não, ele não queria isso. Tanto que mesmo em alguns momentos em que a Lorena chegava no bloqueio, mas não conseguia sustentar o bloqueio firme, ou seja, matar o ponto, ou no mínimo amortecer essa bola, ele falou, não, ela tem que ficar. Por quê? É uma posição que nós estamos precisando desenvolver um pouco mais algumas jogadoras internacionalmente. Porque quanto às ponteiras, a gente vai ter uma situação um pouco mais tranquila. A Júlia está se dando muito bem, está apresentando uma evolução muito grande. E nós temos a Gabi.
A gente não pode esquecer que a Gabi hoje foi considerada uma das melhores do mundo. Melhor da Europa, uma das melhores do mundo, logicamente. Então, isso não causa tanta preocupação. O que causa preocupação, e aí o Zé voltou, por quê? Quando o time da República Dominicana começa a usar muito o saque em cima da Ana Cristina outra vez, ele fala, não, agora ele vai trocar, volta a Pridaroit, e começa o set, e a coisa estabiliza. Até teve uma pergunta, né? Para que serve a Pridaroit? Estabelecer, ou dar estabilidade, à nossa recepção. Como comentou agora há pouco, se nós não temos uma recepção na mão, não tem jogo de velocidade. Não é apenas a equipe brasileira. Qualquer equipe do mundo, se não tiver o passe dentro daquela, o passe A que é dito, daquela região entre a posição 1 e 2, vai ser difícil jogar com velocidade. Tanto que hoje, mesmo a Carolina, não teve aquela performance que ela tem tido nos outros jogos. O passe não estava bem. Mas no segundo, no terceiro set, a nossa recepção melhora, a nossa defesa começa a encaixar um pouquinho mais em relação ao ataque e contra-ataque da equipe da República Dominicana, e as dominicanas nos dão outra vez alguns pontos gratuitamente, com um erro de saque, quer dizer, elas conseguiam virar a bola, erravam o saque. Começaram a querer bater muito para o fundo, querendo pegar o nosso bloqueio, erravam essa bola para o fundo. Isso nos ajudou. Então, aquilo que nós ajudamos a República Dominicana no segundo set, ela nos devolveu no terceiro. E nisso, tem um momento do jogo, tá lá 19-14 e tal, a Kizzy, ela consegue fazer uma sequência de ponto de saque e de contra-ataque. Isso é muito bom, né? Porque ela saca, fez ponto, aí uma bola colocada perto do fundo, ela vai e soca essa bola no chão. Isso deu a ela uma condição, para mim, hoje a Kizzy foi a melhor jogadora da seleção, pelo aproveitamento. Qual a função que ela tem? Saque, bloqueio e ataque e contra-ataque. E ela foi muito bem nos três. Portanto, a gente tem que mantê-la. Hoje, na minha opinião, ela foi a melhor jogadora. Tá? Teve um momento aí no jogo, quando eu falei 21-14 para nós, o jogo ficou tão feio que teve um rally que só faltou ter bicicleta, cabeçada, bola de ombro, calcanhar, porque os dois, mas não foi um lado, os dois lados fizeram isso. Ficou muito feio. Felizmente, nós vencemos aquele rally, porque estava muito ruim. Eu não sei se, de repente, a gente perde a posse daquele rally, se não poderia virar o jogo. É lógico, a pontuação estava diferente, mas ficou muito feio. Mas graças, né, principalmente a Kizzy novamente, tá? Ela consegue fechar num ataque e num bloqueio. 25-18, a gente fecha o bloqueio da Kizzy. Volto a dizer, ela aproveitou a chance que teve. A Lorene, que foi dada a ela a titularidade na primeira partida, ela entrou também na segunda partida, ela pode estar perdendo essa chance de continuar sendo a titular. Tá? Então, eu considerei até então, nesse momento, a Kizzy realmente como a melhor jogadora, e a equipe da República Dominicana, ela tinha, principalmente, aí o Quebec fez uma mudança, que foi a entrada da Penha, e a Peralta ficou muito forte nesse momento. A Peralta muito bem também, as duas se revezando. Mas o muito bem que eu falo, que eram as únicas que estavam jogando. Às vezes, a oposta, a Gonzalez, aparecia, e a levantadora Marti, ela ficou assim naquela, para quem que eu vou colocar? Eram para as três, que conseguiam alguma coisa contra a defesa e o bloqueio brasileiro. Aí a gente vence até com uma certa tranquilidade para o 25-18. Eu senti, Celso, não sei se você também teve essa sensação, que as dominicanas estavam tentando fugir muito do bloqueio brasileiro, errando demais a quadra. Várias vezes a Peralta jogou na diagonal e jogou muito para fora, né? Eu senti que ela estava tentando não enfrentar a Carol, não enfrentar a Lorena, até por causa desse rendimento do bloqueio brasileiro. Deixa eu fazer a pergunta aqui do John Oliver Jr. O que vocês estão achando da Nayemi? Olha, John Oliver Jr., é o seguinte, a Nayemi hoje, ela esteve abaixo da sua produção normal. Tá? A Nayemi, ela tem um passe muito bom e tem a defesa dela é com muito volume. A defesa ela não deixou a desejar muito hoje, mas na recepção ela caiu. Às vezes eu fico pensando o seguinte, por que uma jogadora cai? Se ela é boa, por que ela deixa cair?
Pode ser, porque a equipe adversária não está exigindo muito, como ele exigiu muito no primeiro set. No segundo, a equipe toda foi para o buraco junto. Todo mundo decaiu, exceto, como eu falei, a Kizzy. No terceiro set, a coisa fica meio enroladinha também, e a Naemi aparece de vez em quando, deu uma quinada ou outra, tá? O que falta mais a ela, e a gente conversou com o Mike, a gente falou exatamente sobre isso com ele, né? O líbero, a líbero, elas têm que orientar tudo, ela tem que chamar para si com muitas responsabilidades, até na orientação, vem para cá, sai daqui, deixa que eu pego. Teve um momento, não sei se vão lembrar, no retorno de bola alto de manchete da equipe da República Dominicana, que a Lorena quase trombou com a Macris. Porque quem ia entrar, quem ia pegar, aí veio a Naemi e colocou essa bola para cima. Ou seja, estamos construindo uma equipe. Dentro dessa construção, muita coisa ainda precisa ser melhorada. E essa relação da líbero com as demais jogadoras também tem que ser aprimorada. Nós ficamos muito mal acostumados a termos uma líbero, né, como a Camila Bright, e antes dela quem? A Fabi. Não é fácil, nós ficamos mal acostumados. Até no masculino. Mas, no geral, no conjunto da obra, vamos falar assim, na soma dos 3 jogos, você tem curtido o trabalho da Naemi? Você acha que ela... Claro, esses são os 3 primeiros jogos da trajetória dela na seleção feminina, dela como titular, ainda tem muito a crescer, né? Mas você tem achado... Como que você tem avaliado essa participação da Naemi, Celso? Sinceramente, eu a vinha num crescente, mas o jogo de hoje, ela diminuiu essa linha que ela estava vendo. Então, perdão, o que eu acredito é que veja, estou achando isso, tá? Que o Zé vai jogar toda essa primeira fase com a Naemi. A segunda fase, eu acredito que ele vai testar a Renatinha. A Natinha, tá? Ele vai testá-la. E aí, para a terceira fase, já preparando para as finais, que a gente vai classificar para as finais, tá? Ele deve optar por aquela que realmente estiver bem, já preparando para o Mundial. vamos ver se vai ter esse revezamento entre as líberos. Ele sempre mostrou uma tendência maior para o lado da Naemi. E as duas já jogaram com ele lá no Barueri. Mas vamos falar então do último set para a gente entrar aí nos personagens do jogo, para a gente entrar então nas notas também da partida. Bom, o último set, o começo é horrível para as duas equipes, muito feio, muito feio. O jogo fica um 3-3, que parecia, né, jogo de Master, categoria G, que são aquelas pessoas que começam a jogar, não sabem nem dar toque e levantam ainda, né, para baixo. A coisa estava muito ruim. Nesse momento, a equipe do Brasil dá uma melhoradinha, principalmente na defesa e recepção, e conseguimos elaborar algumas jogadas de ataque com velocidade, tá? A Carolina começa a achar também o bloqueio da República Dominicana, e a Macris, né, que eu acho que para mim foi o pior set dela. O quarto set foi o set que ela caiu, não sei o motivo pelo qual, né? Tanto que foi nesse set que ela faz aquele levantamento para a equipe da República Dominicana, tá? Mas a gente não pode deixar de negar também que a equipe da República Dominicana deu uma crescida. Eles acertaram, houveram alguns ralis também de bons ataques brasileiros e boas defesas da equipe da Dominicana. Com isso, o jogo foi até o 12-10. Então, estava ali, ó, a gente estava naquela situação parelha entre os dois, tá? Quando a gente chega no 12-10, saiu do tempo técnico, a gente faz 15-10 com 3 erros praticamente das dominicanas. E o Marcos Kivek fica maluco no banco. Ele grita e fala, como é que está acontecendo? E no tempo, ele fala a mesma coisa, ele fala assim, se a gente não consegue ter uma boa recepção, a gente não ataca. Se a gente não conseguir defesa, não vai existir o contra-ataque. Então, isso mostrou que a gente começou a achar o nosso caminho. Nós abrimos 22-14, isso com uma tranquilidade muito grande, principalmente aí volto para aqueles erros tradicionais que as dominicanas cometem, principalmente no saque e no ataque. Aquilo que você falou, realmente, quando saía a bola ruim e a Marti colocava essa bola para trás, até nesse set entrou a Domingues também, né? Ele trocou a levantadora, tentando melhorar.
Então, aí fica mais difícil, né? Porque a Martim, pelo menos, tem uma sequência um pouco melhor. A Domingues entra, uma bola mais curta, uma bola mais distante da rede. Então, elas começam a querer fugir e erram também os ataques. Foram pontos que a gente conseguiu gratuitamente. A Priscila Daroit consegue, nesse momento aí, ela fez um ataque de paralela muito bonito, que ela carrega o corpo para a diagonal e ela bate uma paralela. A visão de trás que a imagem nos dá é muito consciente o que ela faz, né? Ela batendo na orelhinha da bola, essa bola vai lá para uma paralela e a gente abre 22-14, fazemos novamente a inversão do 5-1 quando está 22-14, porém não foi essa inversão que mudou o jogo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente consegue, com o erro da República Dominicana, 24-15, e fechamos com a 15 novamente, num contra-ataque, matando essa bola, 25-17. O Brasil ganha de 3-1. Felizmente, ganhamos um jogo que tinha tudo para ser complicado a partir do segundo set. Mas daí retomamos e vencemos. Importante, vencemos e ponto final.